Olá, um bom dia para você que está acompanhando a página do Portal da Cidade de Douradina. Estamos ao vivo na Secretaria Municipal de Saúde para falar sobre a situação da dengue aqui no município de Douradina. Agradecendo aí a participação do Valdir, que é coordenador da Vigilância Ambiental aqui no município de Douradina, e também a Sandra Vasconcelos, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica. E, Sandra, recentemente tivemos a confirmação do segundo óbito aqui no município de Douradina. Eu gostaria que você comentasse como que ficou essa situação aí sobre essa segunda confirmação. Sim. Esse segundo óbito, ele estava em investigação. Na verdade, esse óbito aconteceu em março, né? É o que tem acontecido um pouco com os óbitos do coronavírus no Brasil, ou seja, fica em investigação. Por quê? Porque a pessoa falece, ela vai a óbito e é necessário fazer uma declaração de óbito para que a família faça o sepultamento. E aí, rapidamente o médico coloca, né? Ele tem que colocar a causa-morte, mas quando tem alguma coisa para sair, algum resultado de exame que sai depois, é liberado a pessoa para que seja velada e mais a certidão de óbito. Enquanto isso, esse resultado sai posteriormente, ele vai para a investigação para ver se esse resultado vai entrar no óbito ou não. E isso exige um processo. Ou seja, concluindo, essa pessoa, o óbito foi no finalzinho de março e só agora nós tivemos a confirmação de que colocaram óbito por dengue. Essa pessoa também estava com dengue. Então, por isso que entrou agora, né? E dá a impressão que foi essa semana, mas não foi essa semana. Esse óbito aconteceu há praticamente quase 2 meses atrás, um mês atrás, mais ou menos. Só que a hora que sai, ele entra na estatística. Então, por isso, os dois óbitos. E, no caso, quais são os dados oficiais que nós Sim. temos? É importante lembrar que quando nós publicamos os dados, a gente vai lá atrás, a partir de 1º de agosto, e esses dados são somatórios. Então, atualmente, nós estamos com 1.063 casos notificados desde agosto de 2019. E 847 foram positivos. 847. Mas veja bem, Jásia, da semana passada, eu vou olhar ali na lousa que a gente tem. Na semana passada era 844. Aí essa semana, 847. Perdão, há 15 dias, 844, 847. Então a curva, ela reduziu bastante. Nós tivemos uma curva de casos muito alta em dezembro, janeiro, fevereiro, março começou a cair, abril e agora está bem mais suave. É um ou outro caso que ainda está acontecendo, mas ainda está acontecendo, né? Então, de qualquer maneira, ainda temos que ter cuidado. O frio ajudou, o Valdir vai estar explicando melhor aqui como é que está a situação das larvas, do índice, mas ainda aparecem casos sim, tá? Tá certo, Sandra, obrigado aí pelas palavras. Agora eu falo com o Valdir. Valdir, como é que está o trabalho que a Vigilância Ambiental está fazendo aqui no município? Ainda há presença do mosquito no município? Como que está esse trabalho que vocês estão desenvolvendo? Então, a gente ainda acaba encontrando algumas larvas em alguns imóveis. Infelizmente, a população ainda deixa a desejar um pouco nessa questão, mas, como diz a Sandra, com a chegada do frio e a chegada de um novo inseticida, que é o Cielo, que chegou há poucos dias aí, para fazer esses bloqueios, está diminuindo o índice um pouco. Agora, no final do mês, nós vamos fazer o LIRA, que é o levantamento de índice rápido. Aí eu vou poder passar uma posição mais correta da questão, porque daí você vai ter um índice correto, a gente pode fazer um levantamento exato. Sandra, a gente falando ainda sobre essa questão do óbito, até você falou no início dessa live, esse segundo óbito que foi confirmado, a confirmação deu-se agora, mas eu estava explicando que esse fato aconteceu foi logo no início do ano, né? Sim, isso. O óbito foi finalzinho de março. A gente lembra que assim, em algumas pessoas, os sintomas, eles são os sintomas clássicos. Febre, mialgia, que é a dor no corpo, a dor nas articulações, a dor atrás do olho, aquele vermelhão, exantema, né, um pouco de náusea. Só que em algumas pessoas que às vezes já têm outras doenças ou que é idoso, esses sintomas eles não são claros, né? Que pode ter acontecido. Por exemplo, o idoso,
dificilmente vai apresentar febre. Então, essa pessoa, ela estava também com um quadro de pneumonia, né? Acabou se agravando com um quadro de pneumonia, mas não foi observado febre. Então, mais uma vez, a gente tem que ter o máximo de cuidado com o idoso, não só na questão de coronavírus, mas a questão de todas as doenças. E a dengue no idoso, ela é bastante perigosa porque ela muitas vezes não vem com febre. A gente fica esperando que o idoso apresente febre e ele não apresenta, que foi, né, o caso dessa pessoa, mais de 90 anos. E quando a pessoa ainda tem uma vida mais ativa, você começa a perceber que está tristinho, uma mudança de comportamento, tem algo de diferente acontecendo. Mas quando a pessoa já não é tão ativa, os familiares têm que estar bem, tem que observar bastante os detalhes, porque senão passa batido. Passa batido pneumonia, passa batido dengue, passa batido gripe, tudo passa batido. Então, aí a gente volta a falar um pouco do idoso em relação ao cuidado até para o coronavírus. Olha, eu acabo misturando porque tudo é doença, né? E são doenças no momento que a gente tem que ter cuidado. Então, a dengue para o idoso também é extremamente perigosa. Como nós não estamos agora no verão, né, Valdir? A gente percebe que, eu não sei como é que está a quantidade de mosquitos, a gente já não vê tanto como tinha antes, né? Mesmo a multiplicação deles, ainda que choveu e os meninos estão por aí fazendo o trabalho. Mas, assim, dizer para que continue usando repelente, eu vou dizer principalmente para gestantes. Gestantes continuem com repelente. Eu acho que é bastante importante. Como agora a gente está com frio e todo mundo anda bem coberto, as partes que ficam de fora, praticamente mão e rosto, menos mal, né? E as pessoas estão mais dentro de casa. Estando mais dentro de casa, fica até mais fácil de conferir, porque você só tem que conferir o seu quintal. Então, aproveitando a questão do coronavírus, o isolamento para quem pode, né? A quarentena para quem pode. Nós, por exemplo, estamos fora de casa. Observar mais ainda, estar atento mais ainda à própria casa, à própria residência. Porque agora está tendo tempo de procurar, está tendo tempo de olhar larva, está tendo tempo de tirar entulhos, coisa que não serve mais. Aproveita, olha tudo, olha armário, já dou agasalho para quem não tem, já ajuda quem precisa, né? É um tempo da gente se voltar para essas coisas e olhar esses detalhes também. Então, a dengue, o cuidado com a dengue é o ano inteiro, não é só no verão, ou só quando a gente tem epidemia, é o ano inteiro. Então, ainda tem casos, né, Valdir? Eles estão assim espalhados, né, Valdir? Um aqui, outro aqui, a gente não pode dizer qual é o bairro correto que tem. Até na área rural foi encontrado também, né, Valdir? Sim, inclusive sim, lá em foco na área rural. Veja bem, que é uma novidade, né? Distritos também, né? Os dois distritos tiveram muitos casos, tanto Vila Formosa como Jardim do Ivaí. Teve casos na Vila Rural, mas é porque as pessoas também elas não ficam só em casa, elas têm que sair para trabalhar. Mas chácara também, né, Valdir? Sim, Foi encontrado inclusive larva em chácara. Encontrou na Vila Rural também, acabou encontrando. E como a Sandra falou, essa questão do frio, no frio normalmente as pessoas acham que não existe o mosquito, não existe a dengue. Mas na verdade os mosquitos eles se escondem dentro de fossas, bueiro, canos e os ovos do mosquito eles ficam ali. Por isso que você tem que fazer um trabalho de prevenção o ano inteiro. Porque esses ovos do mosquito que estão hoje aí, eles podem proliferar, porque eles podem ficar um ano no seco. De repente, lá para novembro, dezembro, chove. Por isso, desenvolver essa ação de eliminar os criadouros. Por exemplo, nós temos uma coleta seletiva que é toda terça e quinta-feira. E os maiores focos são encontrados em recipientes móveis, ou seja, tampinha de garrafa, casca de ovo e por aí. Então, esses depósitos têm que ser eliminados. E é fácil eliminar, porque nós temos uma coleta seletiva toda terça e quinta-feira. São os materiais que mais aparecem. Então, eu sempre digo isso. E outra situação, nós estamos fazendo um trabalho aí de eliminação de criadouros nas residências. Nós estamos visitando pontos estratégicos, que são locais de maior proliferação do mosquito, a cada 15 dias. Nós temos uma equipe hoje até maior, a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, contratou mais agentes do PSS para também fazer o trabalho de combate à dengue, né, porque nós estávamos com uma epidemia, ainda continua vários casos.
Então foi contratado pessoas para fazer esse trabalho. E hoje nós estamos intensificando as ações, porque com essa norma, por exemplo, a 12ª Regional de Saúde de Umuarama, através do Ministério da Saúde, porque isso vem de lá. Por causa do coronavírus, do novo coronavírus, do Covid-19, então foi restrito algumas ações. Por exemplo, hoje nós não entramos mais na casa para olhar dentro. Nós não assinamos mais a fichinha na porta, aquela fichinha que tem de visita na porta. Então, houve uma restrição. Por quê? Porque você tem que manter a distância das pessoas. Então já é mais uma dificuldade. Por isso que nessa situação entra a parte do morador. E a gente sempre coloca isso, como a Sandra falou agora há pouco. O morador que tem a oportunidade de estar em casa hoje, né, não vai ficar transitando na rua, se não for necessário, ele pode fazer esse trabalho de manutenção do quintal. E dentro das residências, por exemplo, atrás de geladeira, alguma flor que você tem dentro de casa, porque ele está em casa. Então, hoje nós temos, além de nós ter o problema da dengue, o problema do novo coronavírus, ainda nós temos essa situação que nós não podemos estar muito em contato, apesar que o pessoal está trabalhando tudo de máscara, tudo uma recomendação da 12ª Regional de Saúde, porque o trabalho não pode parar, né? É um trabalho de controle, então não pode parar. Mas você tem algumas restrições. Hoje você não pode. Então, a população, se já colabora, precisa colaborar muito mais. E não tem aquele trânsito de pessoas aonde está disseminado. Hoje as pessoas não ficam andando, mas circulando, porque alguns decretos estão proibindo. Então, é uma situação que, para nós temos que usar a nosso favor. Né? A população precisa usar a favor de manter a casa limpa e também evitar algumas situações, porque com essa restrição a gente fica um pouco, não fica impedido, mas fica um pouco mais difícil conter. Tem algumas situações que a gente não está nem entrando na casa. Depende da situação do morador, da idade, da situação que ele se encontra. A gente estava fazendo orientação do lado de fora, talvez até em algumas situações até pelo interfone, para não ter acesso à casa, para a situação não se agravar mais ainda. E dizer à população que precisa ser feito aquilo que já é de costume, né? E o que hoje nós precisamos? Eliminar os criadouros. Como eu disse anteriormente, o inseticida que nós temos hoje, o Cielo, que chegou há pouco tempo aí, hoje nós temos ele para passar, quando tem bloqueio a gente passa. Ele é um inseticida bastante eficiente, ele não tem mistura, ele é um inseticida puro. É uma dosagem bem pequena para que não faça mal à população, mas ainda a medida mais eficaz é a eliminação do criador, porque você deve usar o inseticida no último caso, né? Quando você usa um inseticida é porque houve alguma falha em algum lugar. E a gente está trabalhando para isso, para poder ter essa situação, né? Ter o controle da situação e saber o que é melhor fazer naquele momento, né? E hoje a gente está aí para fazer o trabalho da melhor forma possível. Tá certo, Rogério. Sandra, tem uma coisa assim, só lembrando que a gente estava falando dos sintomas e ainda dos casos que ainda aparecem. Apesar das unidades estarem trabalhando mais com as urgências e emergências, né? No caso do pronto atendimento, com as emergências, existe a unidade de gripe destacada na lateral, lá. E aqui também as duas portas, unidade de gripe e a outra unidade. A Vila Formosa continua atendendo pacientes, mas não como unidade de gripe, e a Carlos Turisco atendendo os pacientes à tarde, mas não como unidade de gripe. Se você tiver febre, ou apareceu aquele vermelhão estranho sem febre, ou náusea, esses sintomas, pode procurar a unidade de saúde, né? A gente diz assim, não procure unidade de saúde, só procure unidade de saúde se for necessário. Não é só se tiver gripe, se a pessoa apresentar febre, se ela tiver febre, dor de cabeça, mialgia, também deve procurar a unidade de saúde. Nós estamos atendendo esses casos, né? Para não dar a impressão que a gente só está atendendo gripe. O que nós não estamos atendendo agora paramos com preventivos, com reunião de hipertenso, com reunião de diabético, com avaliação das crianças, todas as atividades que fazem aglomeração, elas pararam. Mas os atendimentos ao paciente que está com algum sintoma que não está bem, ele continua sendo realizado. As pessoas continuam recebendo visitas nas casas, pelo PSF, agente comunitário, enfermeira, em menor número, somente naqueles casos mais necessários,
mas continua havendo visita, né? Alguma dúvida que tiver também pode ligar, a gente orienta por telefone, se for o caso, a enfermeira vai até a casa, né? O agente comunitário vai saber melhor, mas esse trabalho ele ainda continua sendo feito para esses casos agudos. Solicitação de exames, né? No caso dos sintomas também está sendo solicitado, né? E lembrando, Jásia, que assim, o ambiente, a natureza, ela está sempre nos dando alguma novidade. O coronavírus foi uma novidade que está todo mundo, tanto laboratorialmente tentando descobrir, como ainda imaginando de onde que veio, que bicho que passou, né? A dengue, com certeza, a cada ano vem mais novidade ainda. Para esse próximo ano, porque agora está todo mundo, os laboratórios estão voltados para o coronavírus, com certeza vão voltar na dengue para poder estudar o que foi que aconteceu para ter tanto caso no Paraná esse ano. Esse ano foi assustador. Nós já tivemos epidemia de 180 casos, mas de 800 foi algo assim. Boa parte da população, nossa, caso contaminado, né? Quer dizer, uma boa porcentagem. Nós temos 8 mil habitantes, 800 casos é muita gente. Fora casos que devem ter acontecido, a pessoa não se sentiu mal, nem procurou, não fez exame, não procurou a saúde, né? Então foi muito caso no Paraná. Inclusive apareceu casos até em Curitiba. Curitiba é um local frio, se não me engano, apareceu caso lá. Então, a natureza e o mosquito e o vírus, né, mostrando uma determinada resistência aí que até então a gente não conhecia. E o vírus da dengue, ele é mesmo, não é que é pouco estudado, a gente conhece muito pouco, porque são 4 tipos, né? Esse ano nós tivemos o tipo 2. Então, o inseticida já mudou, porque o outro já não dava mais para ser usado. Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte. Em termos de natureza, a gente tem que fazer a nossa parte, porque a gente não pode fazer muita coisa contra o mosquito. Mas a gente pode fazer no nosso domicílio, em relação à limpeza, em relação à higiene, né? Os cuidados diários, né? E agora a gente coloca em relação à limpeza de sítios e chácaras. Não vamos brincar achando que a dengue está só na área urbana, né? Esse ano nós tivemos essa surpresa. Então, assim, as chácaras e sítios também. Não dá para acumular pneu, foi encontrado em pneu na chácara. Não dá para acumular pneu porque as pessoas também estão lá. Não é difícil de ter um doente e esse doente também está passando para as outras pessoas. Então, essa organização de você não ter objetos que você não precisa espalhados para tudo quanto é canto e juntando água, ela tem que ser como atitude de todos. Todos têm que fazer a sua parte, tá? E até, Valdir, já para a gente finalizar, o Ministério Público também tem apoiado vocês bastante nessa questão do combate ao mosquito da dengue, né? Inclusive, dando todo o amparo que vocês necessitam também nessa questão para esse enfrentamento. Sim, foi determinado, se eu não me engano, no final, até pro começo de 2020 ali, o promotor de justiça de Umuarama determinou que as pessoas que fossem... Primeiro ele determinou lá a entrada forçada nos imóveis, né, se precisasse, por causa da situação que estava acontecendo. Em uma medida de que, se houver reincidência, por exemplo, a pessoa teria que responder judicialmente. Então, nós estamos fazendo esse trabalho ali. Quando nós encontramos, nós fazemos um registro dos focos encontrados, para numa próxima segunda vez em uma reincidência poder notificar, enviar ao Ministério Público, que é uma determinação do promotor de justiça da saúde, do Ministério Público. Valdir, obrigado pela sua participação aqui no Portal da Cidade. Espaço aí para suas considerações. Obrigado a você, Jáser, por esta oportunidade. Eu não posso deixar aqui de agradecer o trabalho da Vigilância em Saúde, né, da pessoa da Sandra, também a Paula, que quando precisa tomar as medidas legais, que ela tem autoridade sanitária, ela nos ajuda. O apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde, né, representada aí pela Betinha, que dá todo o apoio para nós. E agradecer toda a população que tem feito a parte deles, e nós vamos fazendo a nossa. E assim seguindo, tocando o barco. Como foi dito aqui, hoje nós estamos numa situação atípica, né? Talvez por uma situação, uma questão de dengue no Paraná inteiro. Ou seja, teve vários lugares, não foi só o município de Douradina. Então, eu queria de antemão agradecer toda a equipe de saúde, né? Que não mede esforço, é como a Sandra sempre fala. Não é eu, às vezes tem aquelas pessoas que estão à frente. Mas atrás dessas pessoas, existem aquelas pessoas que fazem o trabalho acontecer. Porque sem a equipe não tem como
fazer um belo trabalho, né? Então, toda a equipe, os agentes comunitários, eu cito sempre os agentes comunitários porque eles que estão muitas vezes com nós na rua. Mas assim, de uma forma geral, todo mundo participa, os médicos, os enfermeiros e a equipe toda de saúde, né? Então, deixa aqui meu agradecimento. Um agradecimento a você por essa oportunidade que você sempre nos dá quando a gente precisa. E dizer um bom dia a todos e contar com a população nesse trabalho de eliminação de criador. Porque nós precisamos ter essa consciência de que o controle está nas nossas mãos. A Sandra acabou de falar uma coisa aí que eu até achei interessante. Por que, que nós temos que mudar os nossos hábitos? Porque o mosquito não vai mudar os erros. Ele vai ser sempre o mosquito. Né? E nós, como seres humanos inteligentes, que temos conhecimento, a cada dia vamos adquirindo mais conhecimento, devemos mudar nossos hábitos e lembrar que a dengue mata. Muito obrigado a todos e um bom dia para todos. Sandra, obrigado também pela sua participação e pelos esclarecimentos. A gente agradece novamente a oportunidade, Giazer. Tem pessoas da equipe que são importantíssimas, que poderiam estar colocando, inclusive, o seu trabalho aqui, né? Esses 800, com certeza, não fui eu que notifiquei, esses 1.063 pessoas não foram notificadas por mim, existe toda uma equipe por trás. Isso envolve não só preenchimento de formulários, visitas, autorização de exames, realização de exames, avaliação, as enfermeiras vão, o PSF vai, papel vem, paciente, ligue, vai, tá? Então tem toda uma coisa complexa por trás para gerar esse número, né? O número é bem um resuminho, mas tem todo um trabalho por trás de uma equipe, né, que trabalha muito bem. Eu acho que Douradina a gente vê 1.000 e poucos, 800 casos, 2 óbitos que infelizmente não foi possível, um deles inclusive foi por uma queda, né, que acabou, mas a pessoa deu a queda, traumatismo craniano, mas estava com dengue, colocaram dengue no... Tudo bem, né? Infelizmente foi uma fatalidade, né? Mas assim, infelizmente 2 óbitos, mas a pessoa estava sendo assistida, mas infelizmente a queda fez com que agravasse. Então, infelizmente esses 2 óbitos, né? 2 vidas que a gente fica muito chateado, mas que não foi possível a gente modificar o quadro. Mas muito foi feito para que essas 800 pessoas não se agravassem o quadro. Nós tivemos 17 pessoas com dengue, com sinais de alarme, quase indo para hemorrágica. Não tivemos nenhum caso hemorrágico, porque o caso hemorrágico é quando você entra em choque e vai para a UTI. Nós não chegamos ao choque, porque nós tivemos uma equipe excelente, de excelência, que foi atrás, que avaliou, que transferiu esse paciente a tempo, e também o pessoal da extensão lá de Umuarama, que conseguiu cuidar muito bem do paciente também. Então, a coisa vem lá de baixo, vai até a última instância. Então, acho que todo mundo trabalhou muito bem na região inteira. Então, os nossos agradecimentos para isso.